Olá, boa noite. Boa noite, vamos chegando. Conforme prometido, nós vamos falar hoje sobre uma nova alternativa que tem sido pouco explorada em relação à Covid-19. Bem, todo mundo sabe aí que a gente tem muita coisa, muitos estudos que envolvem o tratamento da Covid-19. Todo mundo quer descobrir algo que ajude a tratar os pacientes e que eles não evoluam de forma grave na Covid-19. Então, com isso, surgiu aí o tratamento com a hidroxicloroquina, com a ivermectina, e com isso a gente teve coisas boas e coisas ruins, né? Alguns trabalhos vêm sendo publicados mostrando que a Covid-19 muitas vezes não tem tido uma boa resposta. Não. É o Edmilson. Ele está entrando. Ele já entrou. Eu ia fazer a introdução ainda do Edmilson. Bem, eu estou aqui com o Dr. Fábio Gabas, aqui meu colega. Está tudo bem aí do lado do acrílico? Desse lado está tudo bem? Espero que aí seja tudo bem também. A gente, claro, cumprindo com todas as normas de segurança para a gente conseguir fazer essa live de segurança para todo mundo. Ele está aqui do outro lado de um acrílico para a gente poder conversar. O Dr. Fábio Gabas é também médico, também integrativo de São Paulo. E a gente tem um convidado hoje, que é o Dr. Edmilson, do Rio de Janeiro, que é quem está entrando aí. E o Dr. Edmilson é especialista em moléstias infectoparasitárias, dá aula na Universidade do Rio de Janeiro, na UFRJ, e tem a experiência que a gente estava procurando nesse novo tratamento, nessa nova abordagem para o tratamento aí precoce da Covid-19. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, prazer enorme estar com vocês. Queria muito estar aí, né, presente, porque é sempre bom, depois, porque eu sei que depois, embora vai ter essa segurança toda, vai rolar aquela conversa, aquele bate-papo. Eu queria muito estar aí com vocês para poder interagir mais, mas deixa o tempo passar e eu, com certeza, vou querer estar junto com vocês. Prazer enorme. Não vai faltar oportunidade, né, Fábio? Não vai faltar. Obrigado. Então, eu queria que primeiro, se você pudesse se apresentar para a gente. Tá, meu nome é Edmilson Migovski, como você citou. Eu tenho aí quase mais de 3 décadas e meia de formado. Já estou formado há 36 anos, faço esse ano. Sou professor desde 93, portanto 27 anos que eu sou professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde me formei, onde fiz residência, mestrado, doutorado, MBA em gestão, e hoje, como você citou, eu sou uma pessoa que vem estudando bastante a questão da Covid-19, e a minha experiência toda, Denise, é com um tratamento precoce. Se perguntar, o paciente evoluiu mal, está com terapia intensiva, eu não tenho essa experiência. A minha casuística hoje, somando com os casos que a gente tem em Volta Redonda, que lá em Volta Redonda eu tenho 121 casos, e na minha experiência de filho que é médico, irmão que é médico, eu tenho cerca de 352 pacientes com 121, faz a conta aí para mim, dá 471. 71, Então, 352 com 121, dá mais do que isso, né? 370. Então, 473. E desses 470, em particular, esses 121 que estão em tratamento em Volta Redonda, eu tenho 0 internação, 0 falência respiratória, 0 óbito, a despeito de ser um tratamento em pessoas de alto risco, pessoas com mais de 60 anos de idade e pessoas que têm alguma comorbidade, que vêm recebendo medicamento gratuitamente pela Prefeitura de Volta Redonda, que é no interior do Rio de Janeiro. E mais a minha experiência. É importante isso que você falou, porque é uma experiência de peso, né? A gente tem aí mais de 400 de pacientes acompanhados por você e pela sua equipe, e todos esses pacientes são pacientes com comorbidades, ou seja, considerados pacientes de risco para a evolução mais negativa da Covid. E aí acho que está todo mundo curioso qual é a carta que o Dr. Edmilson tem na manga para contar para a gente.
E que fez com que eu tivesse hoje, óbvio, eu estou com cuidado, eu uso álcool 70, uso máscara, tenho transitado desde que a Covid surgiu, mas sempre com muito cuidado, né? E hoje, com essa convicção, só destacar que os casos que eu tive, Denise, nem todos eram de alto risco, mas os casos de Volta Redonda, todos são de alto risco, tá bom? Que fique, assim, e tenho muitas pessoas, inclusive das 3 internações que eu tenho, 2 não seriam um grupo de risco. Uma criança de 6 anos de idade teve uma trombose renal, algo raro, inusitado, nunca tinha visto trombose renal pela Covid-19. Um outro que até é o meu assessor, que teve um quadro respiratório, mas no 13º dia, ficou 2 dias só internado, tomou antibiótico, ficou muito bem. Em outro caso, eu engasguei com essa língua, empolgação estar aqui com vocês. Em outro caso, foi uma pessoa de 38 anos de idade que iniciou o medicamento um pouquinho mais tardiamente. Mas eu queria que você tem papel e caneta nas mãos, não tem, Denise? Oi, Tá. Então eu queria que você fizesse uma equação para mim, eu acho que você está numa situação mais dominada, você colocar assim, D de doença, para a gente poder entender, bem grande para as pessoas poderem depois ler esse papel, pode ser? Pode. D de doença igual a carga do agente infeccioso. A carga? Carga, a quantidade de vírus ou bactérias, no caso aí vírus, vezes a agressividade desse vírus, né? Que a gente, como médico, chama de virulência do vírus, dividido pela resposta imune de quem foi infectado. Então, com essa equação que você tem aí, a gente pode brincar com ela e aí você me ajuda em que parte? Você me ajuda na imunidade do paciente. Então, você vai me ajudar falando de medicamentos, vitaminas, alimentos que podem melhorar a resposta imune. O que eu posso fazer como infectologista já que eu não tenho como mexer nesse vírus, né? Modificá-lo e tentar fazer com que ele fique mais ameno, mais frágil, mais atenuado, que é o que se faz na vacina, né? Atenuar o vírus. O que eu posso trabalhar como infectologista, e é o que eu tenho feito, é trabalhar na carga do agente infeccioso. Então, se você diminuir a carga do agente infeccioso, você melhora o desfecho. Então, eu, como infectologista, diminuo a carga viral e você, como uma médica especializada nessa questão de toda uma coisa mais holística do paciente, me ajuda na imunidade. Então, quando eu falo para você que eu não tenho experiência com doença, com paciente grave, porque os meus pacientes medicando nas primeiras 24, 48 horas, eu não tenho uma evolução ruim, entendeu, Denise? Esse que é o barato. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, assim como vários colegas médicos, cometeram graves erros, e eu também cometi esse erro, tá? No início, dizia, olha, fica em casa, esperando ter falta de ar para ir no hospital. No início, a gente não tinha a convicção que tem hoje em termos de tratamento precoce, e hoje, desde o mês da doença, eu já falei assim, olha, medica precocemente. E a medicação que a gente faz, Denise, como você pediu, é a nitazoxanida. E eu tenho liberdade. Eu vou escrever aqui, tá? Porque depois eu vou mostrar, eu vou colocar no post essa equação e o nome da droga, tá? Obrigado. E como o nome é difícil para quem não é médico, né? Nitazoxanida, né? Nitazoxanida. E esse medicamento, eu não estou aqui estimulando ninguém a se automedicar, porque tem que ter receita médica. Então, não é um medicamento que você chega na farmácia e compra. E esse medicamento tem 4 mecanismos de ação. Eu vou tomar liberdade de tentar traduzir isso numa linguagem bem simples. Nosso grupo não é só de médicos, tem vários. Eu vi 226 mil seguidores, mas o colega não sei quantos tem, mas assim, deve ter mais uns 500 mil também, tem quase 1 milhão de pessoas assistindo vocês. Então, o que esse medicamento faz? A primeira coisa que esse medicamento faz é estimular na pessoa que tomou, e tudo que eu estou falando, tá, Denise? Tem comprovação científica e tem referência. Então, eu não estou chutando não, tá bom? Então, assim, o que o medicamento faz? Primeiro, ele aumenta a produção de interferon. Interferon, para quem não sabe, é uma substância que você produz e melhora a tua resposta imune. Age como um antiviral natural. Antigamente, por exemplo, a hepatite C crônica era tratada com interferon. Você aplicava interferon na pessoa, para a pessoa ter uma resposta contra o vírus da hepatite C. Então, interferon você produz. Então, esse medicamento estimula a produção de interferon. Então, age como um antiviral. O segundo ponto que esse medicamento faz é diminuir a produção de uma outra substância chamada interleucina 6, que é a mesma coisa que a hidroxicloroquina, a cloroquina faz. O que a interleucina faz? Ela provoca uma reação inflamatória mais exuberante
e danifica pulmão e sai ferrando a pessoa, que permite que isso ocorra. O outro mecanismo de ação bastante interessante é que esse medicamento, ao entrar na célula, ele dá uma desligada, ele diminui o metabolismo mitocondrial. E a mitocôndria, ela é a usina de energia da célula, né? Então, quando um vírus entra dentro da célula, esse vírus precisa de uma célula cheia de energia para que faça as partículas virais. Caso contrário, essa célula não vai ser um bom forno de partículas virais. Então, esses três mecanismos fazem com que esse medicamento seja meio que um antiviral universal, porque todos os vírus têm esse mecanismo. Então, o que é legal nesse medicamento é que, se eu olhar para uma pessoa e falar assim, isso é Covid-19, eu errei o diagnóstico, era dengue, era chikungunya, era zika, era influenza, o medicamento continua tendo uma ação antiviral para esses vírus outros, né? E tem um outro detalhe no caso da Covid-19, que é provocada por esse coronavírus, que esse medicamento também faz com que uma enzima desse vírus fique inibida. E essa enzima é a responsável pela síntese de uma proteína que dá a estrutura do vírus. Então, são três mecanismos inespecíficos e mais esse mecanismo específico para esse coronavírus, fazendo com que esse medicamento, que é bem seguro, utilizado por mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo, né, nos dê confiança e segurança para iniciar o medicamento precocemente e evitar que o paciente evolua com a maior gravidade. E para passar a palavra para vocês, é assim... eu tenho uma pergunta. Eu vou passar. O que é interessante... Vai falar isso, vai falar. Não, estou super interessada. Esse assunto é muito interessante. Me diz uma coisa, como é que o senhor surgiu aí, como é que surgiu a ideia de usar a nitazoxanida? Legal essa tua pergunta, né? Porque eu já estudo a molécula desde 2010. E essa coisa foi interessante porque no final, em 2009, 2010, começou a surgir trabalhos falando que nitazoxanida poderia ser útil no tratamento da hepatite C crônica. E eu falei, hepatite C é flavivírus, dengue é flavivírus, febre amarela é flavivírus. Eu pensei assim com meus botões, será que pau que dá em Chico dá em Francisco? Será que eu pego outros flavivírus? E aí foi quando eu me juntei com o professor Davis Ferreira, que é virologista também da UFRJ, e nós fizemos alguns experimentos em cultivo celular e mostramos que esse medicamento também pegava hepatite, pegava dengue e pegava febre amarela. E a gente apresentou esse trabalho no Congresso Internacional de Antiviral, em 2013, nos Estados Unidos, 7 anos atrás, e de lá para cá eu acho que isso despertou a curiosidade de outros pesquisadores. Então tem outras pesquisas que não foram feitas por mim, dizendo que o medicamento interfere com a replicação de chikungunya, zika, o ebola, o vírus HIV, a hepatite B, hepatite C. Claro que não é o melhor medicamento para o HIV, você faz outros que são melhores, mas para rotavírus, norovírus, pega super bem. E aí, quando surgiu essa história, eu fui na literatura e vi uma outra publicação de 2011, se eu não estou equivocado, que mostrava que esse medicamento pegava outros coronavírus, inclusive o SARS-CoV tipo 1, da pneumonia asiática. Isso também. Aí eu falei, se pega um... Porque, embora o vírus seja diferente do ponto de vista antigênico, ele tem uma certa monotonia enzimática. Então, acaba que você pega vários vírus diferentes, né? Então essa que é a coisa interessante. Foi quando eu, desde janeiro de 2020, comecei a preconizar. Obviamente, as pessoas riram da minha cara, falaram que eu era maluco, que era uma medicação... Esse discurso. A gente já conhece essa descrença. Pois é, e aí você vê que tem um monte de gente interessada em determinados fármacos, por exemplo, que tem patente, que tem o custo. Tem um outro medicamento que está sendo avaliado e tudo mais. Esse medicamento custa $2.150 o tratamento, enquanto que o nitazoxanida custa R$100 para um adulto. Né? Então, assim, você vê que existe uma coisa cruel de alguns colegas, por maldade ou por interesse, conflito de interesse, preconizando medicamentos que não têm a eficácia tão comprovada como a gente está vendo. Você tem uma ideia, Denise? Eu ia conduzir um estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, placebo controlado, para quem está entrando aqui na live que pode não entender, aquele estudo que você, para um grupo, toma um medicamento e outro grupo toma um placebo, e eu não sei o que eu estou passando,
e a pessoa que está recebendo não sabe o que está recebendo. Para a gente poder ver se o medicamento é seguro e eficaz. Você não sabe. O meu drama de consciência, num estudo como esse, randomizar e dizer metade vai ter sorte de evoluir bem e a outra metade vou entregar, Deus dará. Isso foi me dando uma angústia tão grande. Por que a ciência não se curva aos fatos e dados, não se curva à evidência clínica? Eu tenho que fazer uma evidência científica sacrificando um monte de gente. Isso me irrita, me incomoda. Né? Nossa, eu tô até arrepiada, viu? Sensacional. Não é, Fábio? Porque a gente está acostumado a ouvir esse tipo de alegação, né? Ah, isso não tem duplo cego randomizado, placebo, controle e tal, né? Enquanto, assim, maravilhoso o que você falou, desse conflito, né? Como é que eu vou deixar metade das pessoas sem a possibilidade de tomar? Eu tinha uma saída, que eu acho que é o que eu vou fazer em Volta Redonda, que assim, a partir do momento que eu estabeleci o tratamento pela prefeitura, eu tenho as pessoas que foram agraciadas pelo tratamento, doados pela prefeitura, a prefeitura adquiriu e doa o medicamento, e eu tenho um grupo que não teve a sorte de iniciar o medicamento. Eu quero comparar o passado, que não tomou, com o presente que está tomando, e não botar a pessoa em risco. E para as pessoas que estão nos vendo, que não são médicas, eu até gosto de fazer uma brincadeira e queria que quem estivesse nos vendo agora fizesse uma reflexão. Se eu perguntasse, tomando por base a medicina baseada em evidência, perguntar assim, medicina baseada em evidência, saltar de paraquedas é mais seguro ou menos seguro do que saltar sem paraquedas a 500 metros de altura? É óbvio que os nossos telespectadores, internautas, vão dizer, não, é mais seguro saltar de paraquedas. Aí a medicina baseada em evidência vai dizer assim, desculpa, não tem nenhum duplo cego, prospectivo, placebo controlado, comparando o saltar de paraquedas com saltar sem paraquedas. E aí eles acham que isso não é evidência científica. E não é mesmo, mas nem tudo tem que ter evidência científica. Tem que ter evidência clínica. Entendeu? Então é isso que vem me irritando. Bom senso. Evidência, você tem várias pessoas que já fizeram medicamento. Lá em Volta Redonda, que eu estou monitorando bem de perto, existe o grupo da farmacologia, da farmacovigilância, monitorando, que relatam, fiquei com gases, fiquei com um pouco de dor no estômago, que eu nem sei se é do medicamento ou se é da Covid, porque Covid dá tudo que você possa imaginar. Né? Então, assim, estou lá, ninguém parou o medicamento porque teve uma alergia, ou pancreatite, ou piorou um quadro clínico. Está todo mundo tomando medicamento muito bem, obrigado. E a farmacovigilância em cima. Então, lá em Volta Redonda, eu vou ter evidência científica, a princípio, ou evidência clínica, que vai fazer com que as pessoas se curvem. Entendeu? Porque tem aquele negócio, né, Denise? Tem gente que diz que não toma nada, mas quando o bicho pega, toma um remédio escondido, né? Exatamente. Muita gente famosa por aí. Que eu quis te chamar para a gente conversar sobre isso, né? Você tem experiência, você tem background, você tem autoridade para falar disso. Não sou eu que estou falando, né? Porque é diferente a gente ouvir alguém que trabalha com isso, que sabe, se publicou sobre isso, é outra coisa totalmente diferente. E eu fico assim muito feliz de você ter aceitado o convite de conversar com a gente. Viu? Eu que fico feliz de aceitar. Quero dobrar os meus seguidores depois de você. Eu tenho meu seguidor, minha mãe, meu pai. Como é que você começa? Já nos primeiros sintomas, ou você já, por exemplo, pode dar já a nitazoxanida nos pacientes, por exemplo, de contato com pacientes positivos? Essa tua questão é muito interessante. Eu, geralmente, Denise, eu espero o paciente ter sinais e sintomas, com algumas pouquíssimas exceções. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos. Um prefeito amigo meu do interior do Rio de Janeiro teve lá o vírus, detectou PCR, clínica da Covid-19, em contato intradomiciliar com a esposa, com câncer de mama, em quimioterapia, radioterapia, idosa. Eu não quis pagar para ver, eu iniciei o medicamento. E nesse caso, ele tem uma prescrição um pouco diferente, que eu vou falar para você. E o outro caso foi uma colega minha de infância, portanto, em torno de 60 anos de idade, mega, ultra obesa, que ela não esteja vendo a gente nessa live aqui, espero, ela é bem pesada, tem obesidade mórbida, e ela hipertensa e diabética, em contato intradomiciliar com o marido, que é meu amigo. Falei, caramba, ele positivo, eu vou pagar para ver essa menina? Não vou pagar. Combinei com ela, conversei com ela, é pediatra, expliquei para ela. E ela tomou.
Então, isso também tem um protocolo americano que, nos asilos, quando tem casos, eles tratam todo mundo, já que a letalidade em idoso é muito alta. É E muito nesses alto. casos, eles fazem o nitazoxanida por 14 dias, cobrindo todo o período de incubação desse vírus. O Isso que eu ia te tratamento... perguntar. Como é que você faz o protocolo com ela? O tratamento que eu preconizo, tem algumas formas, mas o que eu acho mais simples é você fazer 500 miligramas de 8 em 8 horas por 6 dias. Normalmente a gente faz como? Para parasitose, para giardia. A gente faz 500 de 12 em 12 por 3 dias. 3 dias. Como esse vírus é um vírus mais prolongado, é um vírus mais... Vou pegar um pouco d'água aqui, peraí. Rapidinho, já voltei. Como esse vírus é um vírus mais enjoado, ele tem uma viremia maior e tem trabalhos com esse medicamento para influenza. Influenza também tem aí um período de incubação de 4, 5 dias. Eu copiei esse tempo. Também tem trabalhos de chikungunya, mostrando também esse tempo, de 5 a 6 dias. Inicialmente comecei a fazer 5 a 6, hoje não faço menos do que 6, eu faço 6 dias e mantenho o medicamento até por 2 ou 3 dias depois que o paciente está bom, está melhor. Então, porque quando você toma um medicamento, como você diminui muito a replicação viral, e você faz os reforços imunológicos, que eu espero que depois você comente, porque é uma área que eu acho que vocês têm muito mais domínio do que eu. E então, o que eu faço? Eu baixando a bola do vírus, depois de 2, 3 dias, o paciente está melhor. E aí a tendência é até ele parar, mas é melhor fazer por uns 2 dias depois que ele ficou bem. Então tem, por exemplo, médicos, de novo, né, que médico sempre complica mais, que eu fiz por 8 dias, 9 dias. Não sei se vocês falam em São Paulo, CRM positivo, brinca assim, não. Isso, né? Mas o senhor não acha que tem também, pela questão do médico estar exposto a uma carga viral, como a gente falou aqui da nossa equação, que eu vou colocar depois no perfil, justamente porque a carga viral do profissional de saúde, médicos, enfermeiros... Pode ser maior, né? É maior, né? Pode ser, pode ser. E aí isso é até interessante você falar isso, porque uma das coisas que a gente vê a população relaxando é tipo assim, você mora com o teu marido, mora na mesma casa, aí você testou positivo, aí teu marido diz assim, passamos essa noite junto, vamos continuar juntos, não tem problema nenhum. Não, lembrar que quanto maior a carga viral, maior vai ser, em tese, a complicação. E pior vai ser... Por isso, quando você pega um paciente que é o segundo caso dentro de uma mesma família, em geral, ele tem um quadro de maior gravidade do que o primeiro caso. Então, por isso que é bem interessante você, a despeito de ter passado um dia com a pessoa, estabelecer o distanciamento, né? Até brinco aqui dizendo, no Rio é muito comum as enchentes, como é também na Grande São Paulo, as pessoas caminhando naquela água podre que veio do rio, podre. Já me molhei, deixa molhado, molhado e meio. Não, molhado, menos molhado possível, menos tempo de exposição àquela água, né? Porque você vai ter maior quantidade de leptospira, por exemplo, penetrando na tua pele, tendendo a ter um quadro de maior gravidade. Então, esse distanciamento é importante. Mas, como eu falei, em relação aos médicos, às vezes, eu já fiz, ele ficou melhor, só no 5º dia eu faço o 6º, 7º. Ficou bem no 6º, eu faço o 7º, 8º. Teve um colega que eu fiz até o 9º dia, mas sempre monitorando. Mas o que eu fiquei feliz é que ninguém foi para o tubo, ninguém tem falência respiratória. Se a gente investisse no diagnóstico precoce, e mesmo que seja um diagnóstico presuntivo, sem certeza, até porque o tal do PCR, algumas estatísticas mostram que em cada 100, 29, em cada 100 infectados, 29 testam negativo. Então, se eu ficar me baseando nisso, então eu trato, já que ele pega outras infecções virais, então eu mantenho, e depois eu faço a sorologia para confirmar se foi mesmo ou não a Covid-19. Então ficou 500 no adulto, né? 500 miligramas de 8 em 8, em média 6 dias, mas na verdade, dependendo da sintomatologia, deixa 2 dias a mais depois que passou o sintoma. Então, os profissionais de saúde provavelmente vão ter que acabar fazendo um pouquinho de dias a mais, né? Os efeitos colaterais da nitazoxanida normalmente são enjoo, né? Um pouquinho de náusea, às vezes quantidade de diarreia, mas a própria Covid pode dar isso, né? Isso, mas que quando você toma com um alimento, diminui muito a dor abdominal e diminui muito, aumenta muito a absorção, então tem isso bom.
Teve uma radialista aqui no Rio de Janeiro, 77 anos de idade, ex-fumante, em tratamento de câncer, desenvolve a Covid-19 e uma diarreia, e ela relatou assim: Migovski, que eu estou com dor abdominal, febre, sensação de mal-estar, dor. Ela falou assim, isso não é... E ela complementa: isso não é um diagnóstico, isso é atestado de óbito. Ela é muito bem-humorada. Aí eu mediquei para ela, o nitazoxanida, ela no dia seguinte: Migovski, esse remédio está me matando, estou morrendo de diarreia. Eu falei, não, esse remédio está te salvando. Toma um remédio. Mas teimosa do jeito que ela é, tomou 3 dias e ficou bem. Eu até fiquei feliz, mas ela não completou o tratamento que eu gostaria, até porque ela é de elevado risco. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de saber o que é efeito adverso do medicamento e o que é da própria doença. A Covid-19 dá o que você imaginar. Dá conjuntivite, alteração cutânea, alteração do paladar, alteração do olfato, boca seca, sensação de mau hálito, sensação de febre sem ter aumento de temperatura, formigamento nas extremidades, labirintite. Tem gente que diz que fica meio aluado, meio desorientado, com sensações de hipoglicemia, sem ser hipoglicemia, dor abdominal, diarreia, vômito. Teve casos da minha casuística, não avaliados por mim de início, que 2 internaram e fizeram cirurgia de apendicite, não era apendicite, trombose renal, dor de garganta, dor de cabeça. Talvez também, né? Pois é. Uma laparotomia branca, né? Mas tem que fazer, né? Não tem jeito. Ou Nos seja, pode casos, dar qualquer coisa, né? a pneumonia, pode. Então, assim, não dá para ficar esperando. Inclusive febre, que as pessoas ficam valorizando tanto, acontece em 40%, 45% dos pacientes. O mais comum é o que o pessoal, não sei se chama isso de febre interna, que as pessoas falam, estou com febre interna. É a sensação de febre sem temperatura elevada, fica assim, astênico, fraqueza, preguiça, depressão. É uma doença de doideira. Essa infecção. E, doutora Edmilson, o senhor usa mais alguma, associa com alguma outra medicação? Porque a hidroxicloroquina o pessoal faz associado à azitromicina. No caso da nitazoxanida, associa alguma coisa também? Não. Olha só, eu te confesso a você que eu não tenho coragem, quando vem de um médico com azitromicina, eu acabo mantendo, porque eu fico não tenho coragem de suspender o que outro colega fez em alguns momentos. Mas em Volta Redonda, de uma forma bem específica, a gente está fazendo basicamente nitazoxanida e lá alguns colegas fazem também a vitamina D. Até por conta dessa questão do confinamento, do filtro solar, mas assim, basicamente como antiviral específico, eu não uso hidroxicloroquina, não uso azitromicina, não uso ivermectina. A minha experiência, e ficando cada vez mais bonitinha, porque lá em Volta Redonda é só nitazoxanida, com bons resultados. Então, a minha casuística é meio contaminada, porque tem gente que já veio tomando ivermectina, azitromicina. Às vezes, quando o paciente não evoluía bem, depois de 2, 3 dias, fazia um catarro esverdeado, amarelado, sugerindo infecção bacteriana secundária, eu acabava fazendo azitromicina. Mas não é a minha rotina, entendeu? Eu faço não é basicamente... um protocolo estabelecido isso, né? Não. Associar alguma coisa. E Volta Redonda está ficando basicamente isso. Eu não sei com qual o percentual, depois eu vou verificar e te passo, que tomou vitamina D, a princípio. Mas o que a gente vem dando para a população que se encaixa nesse grupo de alto risco e tendo menos do que 3 dias de iniciados sinais e sintomas, é nitazoxanida na dose de 500 miligramas, de 8 em 8 horas, por 6 dias. Inclusive, lá eles não estão dando mais do que 6 dias. Eu recebo diariamente o boletim de lá e a gente vê quanto foi dispensado. A não ser que o paciente tenha comprado por alguma outra razão, que é difícil, porque ele sai com a receita de lá com o medicamento prontinho para tomar todo o tratamento de 6 dias que a gente tem preconizado, tá bom? E é interessante porque a gente está falando aí de tratamento precoce, né, doutor? Precoce. Ou seja, 2, 3 dias de iniciados sintomas no máximo. Até brinquei, botei no meu perfil do WhatsApp, dizia assim, depois eu mudei, porque ficou muito antipático, né? Dizia assim, se é para falar do Covid, e se tiver mais do que 3 dias, nem quero saber, eu não quero sofrer junto com você. Porque eu já não tenho mais, entendeu? Assim, hoje eu digo, olha, se é para falar do Covid, nos primeiros 3 dias, ok, eu posso jogar. Depois disso, eu pouco tenho o que fazer, né? Aí entra nas coisas do azitromicina, hidroxicloroquina, corticoide, intubação, que é a coisa que eu quero evitar que a pessoa evolua assim. Exatamente. Né?
Então, eu Porque a acho que gente dá para sabe evitar. que grande parte aí do mecanismo de evolução negativa da Covid-19 é o que a gente chama de tempestade de citoquinas, que vem aí a partir da segunda, terceira fase, por uma secreção desregulada, principalmente de interleucina 6. E Que o como medicamento a baixa. nitazoxanida trabalha diminuindo essa possibilidade de interleucina 6, então, na verdade, ela seria também um fator preventivo dessa tempestade de citoquinas, né? Isso. E aí, quando você faz bem no início e que você diminui a quantidade de vírus, automaticamente você diminui toda a reação inflamatória. Então, por si só, se ele só diminuísse a quantidade de vírus de replicação, já seria bom. Mas, além disso, ele também diminui a interleucina 6, como você muito bem comentou. Então, você tem fatores que fazem com que a nitazoxanida seja, sim, um antiviral de amplo espectro. E dependendo do vírus envolvido, ele vai inibir alguma coisa. Por exemplo, na influenza, ele inibe a formação da hemaglutinina, que é aquilo que o vírus forma para poder se ligar a outra célula e continuar se replicando. Então, quando ele inibe essa hemaglutinina no vírus influenza, diminui a replicação desse vírus, a gravidade da doença. No caso do rotavírus, que é aquele vírus que causa diarreia, que você bem sabe, ele inibe uma enzima chamada VP7, que é uma enzima que faz uma proteína estrutural do rotavírus. Então, fora, redução da interleucina 6, aumento do interferon, diminui o metabolismo mitocondrial. Então, você vê que mesmo você errando o vírus envolvido, você acerta no tratamento, entendeu? E aí isso é uma coisa que não depende do vírus, depende de você. Aumentar a interferon, diminuir a interleucina 6 e diminuir o metabolismo mitocondrial é coisa do hospedeiro e não tem como modificar. Né? Então, você não sai criando resistência ao medicamento, diferente de um agente infeccioso como vírus ou bactéria. Né? Sim, e é interessante porque a gente quis colocar, inclusive o Fábio é convidado aqui justamente para colocar um pouco do que a gente pode fazer além disso, porque a gente está falando do tratamento precoce, mas eu costumo falar aqui nas minhas redes sociais que a gente tem que preparar o terreno para a batalha. Né? Então, preparar o terreno para a batalha é fortalecer o corpo da gente para que, na eventualidade de contato com o vírus, essa resposta tenha uma sintonia melhor. Claro que se eu puder, principalmente, né, nos pacientes que são de grupo de risco, os pacientes que a gente não teve como fazer a abordagem anterior, né? Eu venho fazendo um trabalho aqui nas redes sociais, doutora Edmilson, desde janeiro, quando eu fiquei sabendo desse vírus, ainda na China, que a gente ainda nem tinha o nome de Covid-19, e como o sistema digestivo está muito envolvido no processo imunitário, por causa da imunidade inata, por causa de ser, obviamente, uma área de fronteira entre o meio externo e o meio interno, com aquele monte de microbiota lá brigando por espaço, o sistema digestivo acaba sendo um local que a gente tem que cuidar para que essa resposta imunológica tenha uma boa sintonia. Então, desde janeiro, eu venho falando, olha, cuidem do que vocês comem, tomem sol, zinco, a vitamina D, magnésio, vitamina C, ômega 3, ou seja, a gente tem bastante coisa para usar aí no fortalecimento do terreno. E foi até por isso que eu chamei o Fábio, que o Fábio já vai falar. Posso fazer a pergunta então para vocês? Assim, eu acho que assim, o medicamento ele é legal, mas eu costumo dizer, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu acho que a gente pode fazer uma integração de uma medicação antiviral, que eu ajudo a diminuir, e vocês podem fazer alguma coisa nessa equação de melhorar a imunidade. E ela fica bonitinha, né? Que eu trabalho na parte de cima, você na parte de baixo. Exatamente, a nossa equação aqui. E nesse caso, você pode fazer até uma abordagem preventiva, diferente da minha proposta, né? O que vocês fazem, então, para melhorar a resposta imune e tentar preparar o terreno, como você mesmo citou, doutora Denise e doutor Fábio? Muito bem, então, primeiro eu quero agradecer essas belíssimas palavras suas, Luiz, porque obrigado. É um projeto que é muito útil, você traz com muita facilidade, porque faz parte de você, do seu trabalho. Fiquei muito feliz de ouvir, tenho certeza que todos que estão nos ouvindo estão assim, com o coração pulsando, porque a gente só ouve em lives e em mídia por aí desgraça, né? Só mensagens negativas, passando terror. E aqui nós estamos falando de uma solução, algo maravilhoso, que traz aí uma esperança
Sim, muito. Que é o que todo mundo está buscando, que é o que alimenta realmente o ser humano, essa esperança de, puxa, não é o fim do mundo, essas ferramentas. Até porque o estresse estresse... vacina, né? Exato, que é até uma pergunta que depois eu quero fazer na sua experiência, né, Dimitri? Até porque o estresse também baixa a imunidade, né? Mas você vê que as pessoas estão só dando uma notícia, olha, a vacina pode não ser nunca útil, a vacina... Cara, um monte de gente, o profeta do Apocalipse, o tempo todo, só terror, terror, terror. E não é isso. Mesmo que não tenha vacina e virar a vacina, a gente tem hoje um medicamento que é seguro e eficaz. As pessoas que dizem que não tem medicamento estão equivocadas, entendeu? Então, assim, tem o que eu posso fazer, tem mais o que vocês podem e estão fazendo. Olha, junta esse grupo aí, vamos salvar vidas. Com certeza. Então, já falou bastante do numerador, né? Nós estamos agora falando do denominador dessa equação. Manda lá, quero atender Vamos agora. fortalecer esse denominador para que o D da doença ali esteja cada vez mais brando, mais fraco. Exato. E aí, como é que vocês fazem? Eu achei muito curioso, interessante saber que realmente não há comprovação científica que pular do avião sem paraquedas é mais seguro do que com paraquedas. Não tem. Foi uma grande surpresa para mim, que não há prova científica. A gente não pode falar assim isso aí, né? Que alguém vai dizer assim, Não tem, não está comprovado cientificamente. Que alguém vai dizer assim, eu conheço uma pessoa que saltou com paraquedas e o paraquedas não abriu e morreu. Então, não sei se... Entendeu? Esses caras... Já está feito o teste. Mas muito bem. Bom, quando a gente fala de imunidade nesse aspecto preventivo, tem muita coisa importante, porque o que as pessoas estão fazendo normalmente numa pandemia como essa é se trancar em casa, aí ela começa a comer mal, só porcaria, junk food, ela começa a ficar mais sedentária, porque não vai na academia, e ela não busca alternativas. Estava falando com a doutora agora há pouco, ela disse que subiu dos 48 andares antes de vir fazer essa live. Quer dizer, eu tenho certeza que tua escadaria está liberada no seu prédio também, você poderia fazer essa atividade. Então as pessoas estão mais sedentárias, se alimentando mal, dormindo mal, porque estão mais ansiosas, preocupadas, não só com a questão da doença, como também a questão dos seus negócios e tudo mais. E essa é a receita completa para você enfraquecer seu sistema imunológico, que é o seu principal aliado em qualquer epidemia dessa. Nós estamos tendo o Covid, não é a primeira, não vai ser a última epidemia que nós vamos passar no nosso planeta, e o seu principal aliado é o status do seu sistema imunológico. Como é que estão seus marcadores inflamatórios? As pessoas já estão muito inflamatórias. É uma área, essa área preventiva, integrativa nossa, um dos grandes diagnósticos que a gente avalia, antes de qualquer coisa, como é que está esse status inflamatório do indivíduo? Porque a grande maioria das doenças crônicas, desde infarto, Alzheimer, derrame, câncer, doença autoimune, a base é um estado inflamatório. E a alimentação está ligada a isso, sua atividade física, como você dorme, e também alguns suplementos naturais que vão trazer para essas pessoas um estado de menor índice inflamatório. Então, primeira coisa é essa vigilância com os hábitos, para não deixar isso no automático. E quando a gente fala de automático, é o quê? Você dá vazão somente para aspectos do seu cérebro primitivo. Agora, dentro da minha base da neurociência, eu posso falar isso muito bem, que é muito bem estudado. Riqueza de informação, na neurociência a gente diz que é pobreza de atenção. E quando você tem pobreza de atenção, ativa o sistema default. O que é o sistema default? É o sistema padrão do cérebro, coloca você no centro do universo e o universo de problema em volta. Então é tudo. Será que eu vou suportar essa crise? Será que eu vou ficar doente? Será que alguém vai morrer da minha família? Será que eu vou morrer? Será que meus negócios vão... E não sai disso. Você sai do presente, você fica no passado, no futuro, ao dia que passar, o dia que vier a vacina, o dia que isso... E você, nesse estado, você desequilibra seu sistema nervoso. Você vive hoje, né? Vive hoje. Você fica no passado. Você vive só essas possibilidades todas totalmente terroristas. Né? E que muitas vezes não chega, né? Geralmente, amanhã é sempre amanhã, né? Aquele bar que coloca assim, fiado só amanhã. Aí você volta lá, e aí, ou não, só amanhã. Amanhã não chega. Então, tem que viver hoje. E fazer o que pode ser feito hoje para essa sua saúde imunológica. A doutora citou aqui flora intestinal, a importância de alimentos que trazem os prebióticos, como também os probióticos, alimentar da maneira mais saudável possível. E hoje nós temos uma série de profissionais competentes para essa orientação, né? A atividade física, o dormir bem, e temos também, dentro dessa linha do estresse e suplementação, que a gente pode falar rapidinho aqui. Com relação ao estresse, é isso que nós estamos dizendo. Deixar no automático o teu cérebro, ele vai ativar esses processos primitivos.
e você vai prestar atenção só na desgraça. Né? Esse sistema default é muito interessante, porque se a pessoa passa o dia com 100 experiências, 99 boas ou neutras, e uma negativa, qual que marca o dia? A negativa. É, a negativa, essa tendência negativa do cérebro. Cara, vai focar mais no negativo. Talvez seja porque a pessoa tem medo de sentir aquilo novamente. Medo, né? Aquela sobrevivência, o instinto de A sobrevivência dor ela chama fica mais mais, né? atenção. Justamente para lá, não, eu não quero mais passar por isso. Então, aquilo fixa para que ela evite no futuro, vamos dizer assim. É um modo de defesa mesmo do ser humano, no automático. Só que esse predador que tinha antigamente na selva, né, que fazia a gente ficar nessa tensão, muito mais no negativo, hoje não existe um predador como era, mas é crônico essa demanda de uma epidemia, negócios, é isso, é aquilo. E esse desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, que acontece em virtude desse estado de estresse crônico, como o sistema nervoso autônomo controla mais de 90% das funções do corpo, você vai ter prejuízo de tudo quanto é lado, inclusive imunológico. Inclusive o estresse, quando ele começa a ficar crônico, a resposta é muito interessante, porque tem um estado crônico que depleta tudo. O sistema imunológico vai embora o estresse crônico. Mas tem uma fase intermediária em que ele prejudica a atividade, a resposta celular, que é quem te defende de vírus, Sim. bactérias, e quem te defende de células tumorais que seu corpo naturalmente produz. Sim. Então, olha só, você tem uma depressão da resposta celular e ativa a resposta tumoral ligada a alergias e doença autoimune. Então, o estresse faz um estrago, porque ele aumenta essa questão do risco de doenças autoimunes e prejudica a sua defesa. Então, muito cuidado com o estresse, no sentido de não deixar no automático. É o famoso orai e vigiai. Presta atenção que tem saídas maravilhosas como essa que o doutor Edmilson está trazendo aqui para todos vocês. Presta atenção em quantas pessoas passaram pelo Covid numa boa, ou quantas ainda tiveram sintomas, mas recuperaram, que é a grande maioria. Então vamos também prestar atenção com a sua consciência, colocar nos aspectos positivos tanta informação útil que está chegando hoje e que nós vamos passar por isso como passamos por uma série de outras epidemias. Fábio, então, essa presença é muito importante, essa consciência, orar e vigiar, estar presente, não ficar no automático, não entrar nessa onda do terror automaticamente, porque seu cérebro vai te deixar louco, você não vai sair desse estresse e ele prejudica seu sistema imunológico. Fábio, se fosse, só um detalhe, se fosse, essa é uma palavra bíblica, né? Orar e vigiar. Se fosse escrita hoje, seria orar e vigiar e não assista a TV Globo. Exatamente. Muito bom, desligue isso aí, por favor. Eu prescrevo, eu restringo agora, não falo, não assista de noite, só uma vez. Porque assim, eu fico tempo sem assistir televisão. Aí eu vou na casa do meu pai e minha mãe, tá lá, vejo, não mudou nada, igual novelas de antigamente, não teve nenhuma ação diferente. E quando tem uma boa notícia, diz assim, olha, os casos da Covid-19 diminuíram no Rio de Janeiro, mas pode ser baixa notificação. Pô, não sei. Não tem jeito de ganhar, né? Ele quer divulgar o terror mesmo, né? E outra tradução, que eu colocaria, você me lembrou de algo importante, também essa tradução do orar e vigiar, poderíamos colocar meditar e mindfulness, que esteja mais presente. Isso. Então, meditação, que é uma atividade fantástica para trazer você para o presente e para você, né, a partir dessa respiração, a partir da atenção que você tem no seu estado, respira um pouco, olha, põe a mão no seu coração. O Instituto HeartMath da Califórnia tem parceria com eles há 13 anos. E frequento bastante lá com aquela turma queridíssima. E é um exercício muito básico, pôr a mão no coração, respirar. Lento e profundamente, trazer emoções derivadas do amor, como essa esperança de ver que vai dar tudo bem, que nós vamos passar por essa. Lembrar de coisas boas que te traz essa sensação de bem-estar, de amor, de gratidão, já transforma o seu estado, já equilibra ali naquele momento o seu sistema nervoso autônomo. É uma carga que você está dando no seu sistema imunológico para te defender desses patógenos que estão por aí e vão continuar. Vocês estão vendo por que eu chamei ele, gente? Não tá demais? Você já viu a Denise ficar quieta? É difícil eu ficar quieta, hein? E eu tô quieta aqui, que eu tô andando. Pode continuar. Muito bom. Então, isso é uma dica que eu acho que é muito importante, porque é esse chacoalhão, né, pessoal? Olha, presta atenção, sai desse automático, e não só para epidemia, se sair do automático funciona, como para tudo na sua vida. É aprendizado agora, né? A gente vai usar esse desafio que está sendo essa pandemia em todos os sentidos, psicológico, físico, financeiro, mental, todos esses desafios todos juntos, para sair melhor disso.
Olha que quanta notícia boa a gente está tendo agora. Ele falando aqui do mindfulness, de você olhar para si mesmo e ter consciência de si próprio. Doutor Edmilson colocando uma experiência fantástica, que eu duvido que vocês ouviram isso em outro lugar. Estou super feliz, super feliz. Agora continua, tá? Que legal, né? Realmente, que oportunidade que nós estamos tendo de transformação. Porque mudança sempre acontece, né? Mudança, mesmo que a gente não faça nada, a mudança acontece. A única coisa que não muda no universo é que haverá mudança. Então está sempre mudando. Agora, nós não queremos só mudança, queremos progresso, queremos essa transformação, transcender essa forma que está. Porque não é possível um mundo tão bonito como esse nosso planeta, com tanta coisa triste que vem acontecendo há tantos séculos. Acho que é um momento de chacoalhar mesmo a humanidade e você começar a prestar atenção que você é parte integrante desse meio. Que você não é um ser isolado, mero participante de uma realidade externa aleatória aí fora. De jeito nenhum. Você é parte disso tudo. Então, que tal vibrar, respirar em harmonia com tudo isso? E isso, sem dúvida, vai despertar. Eu tenho certeza que isso vai despertar essa maior consciência do ser humano. Como é que ele está vivendo, como ele está cuidando desse corpo, dessa saúde, como que ele cuida do próximo, como que ele cuida da natureza, que ele é parte integrante. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. Já que, assim, Fábio, vocês viram que é um médico integrativo, né, da melhor estilo. Aliando, por exemplo, a questão da nitazoxanida. Se você pudesse escolher um suplemento para usar, eu usaria... qual você escolheria? Para usar junto com a nitazoxanida? Bom, eu gosto muito da vitamina D. Eu também. Para mim, essa é uma extraordinária. Especialmente, manter seus níveis ideais de vitamina D é algo fundamental, isso sem dúvida já é mais do que comprovado, que ele tem efeito no sistema imunológico, né? Agora, tem uma coisa interessante, que a D3, que é diferente da D2, a D3 ela tem uma coisa interessante. Em altas doses, nós estamos falando, né? Acima de 10, 20 mil unidades, altas doses, por um intervalo mais curto, você tem um efeito dela, imunomodulador, anti-inflamatório. Nós já vimos algumas experiências de pacientes que têm infecção autoimune que precisa dessa imunossupressão, essa imunomodulação, que usa altas doses de vitamina D, porque ela vai ter um efeito nesse sentido. Semelhante, como se fosse um anti-inflamatório mesmo natural. Então, eu uso doses moderadas, razoáveis de vitamina D para os pacientes como um todo, porque isso é protetor. E quando ele começa sintomas, que eu vou usar uma nitazoxanida, por exemplo, aí eu aumento a dose aqueles dias. Por exemplo, os 14 dias, ou pelo menos 10 dias desse início de sintomatologia dele, porque esse aumento pontual, eu não recomendo altíssimas doses cronicamente. Exceto esses casos específicos de autoimunidade grave, que aí pode ser considerado custo-benefício. Mas, no geral, uso um período de tempo para que tenha esse efeito anti-inflamatório, modulando essa resposta, essa tempestade inflamatória que acontece, que é o risco, a fase 3. Então, não vamos deixar chegar na fase 3. Para que eu vou esperar o paciente chegar na fase 3? Né? Vamos fazer todo o cuidado para que, se ele pegar a Covid-19, seja uma doença branda e começou os sintomas, vamos cuidar do que está sendo apresentado para nós aqui. Eu também gosto muito da vitamina D e concordo. Eu acho que se eu pudesse escolher um suplemento seria a vitamina D. E a partir da vitamina D, a gente tem outros, a gente sabe hoje. Inclusive, eu estou para meu livro vai sair até o final do mês, falando de imunidade. E justamente essa interface com o sistema digestivo, então tem muita coisa que modula também microbiota junto. Impermeabilidade intestinal, né, para ajudar a diminuir o estímulo sobre o sistema imunológico. A primeira coisa é a vitamina D, por causa das catalicidinas também. Tem efeito antiviral, anti-inflamatório. E depois, vitamina C, que eu gosto bastante também. O zinco. Zinco, sem dúvida. Né? A gente tem visto, inclusive, com relação ao SARS-CoV-2, uma alteração realmente mais de inibir a replicação viral do zinco. Né? E jogar zinco para a célula com quercetina. Quercetina, vai eu ia falar. A quercetina está bem alinhado aqui. Se fosse esse acrílico separando, é praticamente uma coisa só. A quercetina já foi chamada, inclusive, a hidroxicloroquina da natureza, né? A quercetina é excelente, eu gosto bastante da quercetina também. E a gente tem umas tinturas que a gente tem ouvido falar aí, tem alguns já artigos aparecendo, que é a tintura do sabugueiro, a tintura da equinácea. E eu gosto bastante também do ômega 3, desde que seja uma dose fisiológica também, né? Porque a gente precisa ter. Mesma coisa, sempre essa prudência, né? O Denise, eu falei um comentário com vocês. Essa questão de chá e de outras substâncias naturais, né?
Eu não vou falar qual é a substância, porque a gente está numa fase de pesquisa e a gente fez um teste de um desses chazinhos que a vovó preconiza e nós testamos em cultivo celular para dengue e para febre amarela com inibição de 100% da replicação do vírus. Quando a pessoa, porque as pessoas falam, a planta, para se defender, a planta não tem perna, a princípio ela fica fixada no chão, né? Não sei planta aquática. Ela ficaria presa. Para ela não sofrer ou manter-se viável ao longo de milênios, evitando infecção viral, bacteriana, fúngica, ela tem que ter algum tipo de antifúngico, antiviral e antibacteriano natural, porque senão ela sucumbiria, não estaria aqui. Então, tem muita coisa legal da natureza, desses fitocomplexos. Inclusive, tem outras substâncias que até uso também em comum acordo, mas eu fico com medo também de ficar sobrecarregando muito aqui a informação. Alguém aqui perguntou se eu atendia. Eu não atendo clínica privada, eu só faço pesquisa. Todos os casos que eu tenho, eu atendi, que são pessoas amigas, eu orientei de graça, não faço clínica particular há mais de 20 anos. Eu estou 100% do meu tempo dedicado à pesquisa, orientação, trabalhando na UFRJ. Olha, doutora Edmilson, eu estou muito, muito feliz dessa nossa conversa. A gente precisa se conhecer pessoalmente agora, hein? Eu quero, né? Quero tomar um vinho com vocês. Né? E quero estar aí com vocês. Espero que os seguidores de vocês dois, me sigam também, porque eu fiquei com aquela inveja branca dos seguidores de vocês. Então, o Instagram está aí, edmilson.migovski, né? Também tem o Fique Bem. Por favor, doutor Edmilson também, por favor. E eu queria... brasileiro. E eu queria muito depois ter vocês, porque eu trabalho com algumas aqui eu acabo sendo jornalista também, né? Assim, então tem uma interface grande, fazer podcast. Seria muito legal ter vocês participando dos nossos podcasts. Espero ter aqui um dia no Rio de Janeiro. Nossa live no meu podcast também. Olha só. Então tá, vou fazer isso também. Que bom mesmo. Bom estar aí com vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta na sua expertise de infectologista sobre a vacina. A gente tem ouvido que o indivíduo que ele contraiu a doença, ele pode sim, após alguns meses, eles falam em torno de 3 meses, contrair novamente. Eu queria saber isso. E, sendo assim, o que esperar de uma vacinação se ele tem essa capacidade de, passado um tempo, reincidir a doença? Essa é uma questão interessante que faz parte daquelas notícias de terror, né? Tipo assim. E aí, veja bem, eu sei que não é o teu caso, mas a pessoa fala assim, vai ter uma segunda onda. Eu tenho certeza que quem teve a primeira vez acha que a segunda onda vai ser nele de novo. E aí a experiência que o brasileiro tem é com a dengue, que fala, olha, a primeira vez é ok, a segunda vez mais grave. Então, a população está desesperada com isso. Então, uma segunda infecção é possível, e se ocorrer, vai ser, a princípio, de menor gravidade do que a primeira. Essa coisa de você ter mais de uma vez não é exclusivo da Covid. Eu só estou falando isso para a população, porque você pode ter gripe mais de uma vez, você pode ter coqueluche mais de uma vez, difteria, meningite por meningococo, tétano mais de uma vez. Algumas doenças, como a própria raiva, que é uma doença letal, mas a vacina que você faz, você tem que fazer... Quem é veterinário, por exemplo, vai fazer as doses e vai todo ano mensurar lá o nível de anticorpo, se baixar, vai fazer dose de reforço. Então, é só para dizer que essa coisa efêmera, transitória da proteção da Covid-19 não é só dele, não, para as pessoas não ficarem achando que é um terror. E outra coisa, as infecções que acometem célula respiratória ou mucosa, no caso do HPV, que pode dar mais de uma vez também, ou você tem que ter níveis de anticorpos bombando, esse anticorpo de classe, muitas vezes da classe IgG, que nem é mucosa, não é praia de IgG, para que você tenha muito IgG aqui, transudando para evitar que o vírus entre na célula. Então, todas as vezes que você tiver infecção de mucosa, bombar anticorpo é fundamental. Isso é bem interessante. E no caso do coronavírus, parece que o nível de anticorpo pode não durar muito tempo. Eu tenho minhas dúvidas se o cara reinfectou ou... que é uma coisa que eu tenho visto, teve gente que teve um quadro clínico bastante sugestivo da Covid, fez o PCR, era Covid, e depois de 2, 3 meses, fez o PCR porque quis, por curiosidade, e mantendo o PCR positivo. Eu fico pensando, se ele tivesse doente, ia dizer, teve de novo. Mas quando, na verdade, foi persistência da eliminação do vírus. E o PCR, ele avalia
é ou vírus viável ou pedaço do RNA do vírus. Então, eu não sei Não se quer é o dizer que seja RNA... infecção, né? eu não sei se é RNA, se é vírus viável, se é cadáver do vírus. E aí eu vou detectar positivamente. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas, assim, é possível que, se surgir a vacina, e vai surgir, que se faça necessário dose todos os anos, para você bombar o anticorpo. E aí a gente vai ver. É a primeira vez que isso acontece? Não. A própria vacina de gripe, mesmo que em 2020 a formulação fosse a mesma de 2019, eu faço todo ano para bombar um anticorpo. Então, assim, isso já é uma coisa da nossa cultura da vacina para a gripe e é possível que se repita com o coronavírus. Mas, assim, e se a pessoa se reinfectar, vai ser pouco provável que tenha uma gravidade parecida com a prima infecção. A tendência é ter um quadro de menor gravidade, ainda mais com vocês aí orientando Cuidado urológico. a imunidade. Por favor. A gente cuida da nossa parte aqui também, né, Fábio? É isso aí. Vamos fazer uma clínica junto, então, nós três. Olha que beleza! Olha que Prazer. sucesso! Obrigada, viu, doutora Edmilson? Eu que agradeço Muito obrigado. vocês a oportunidade. Um abraço, Olha, então. foi um prazer conversar com o senhor. E aí nós vamos... agora a gente só se cumprimenta assim, de cotovelo, que oriental. Olha, tome um vinho por mim, por favor, viu? Tá bom. Então Obrigada, tá, um viu, abraço. meu querido? Obrigado a vocês. Boa noite. Obrigadão. Boa E noite. parabéns Tchau, pelo tchau. seu trabalho. Viu? Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Tamo juntos. Obrigado. O Até o senhor quer próximo falar encontro. alguma última coisa, não? Não, só para vocês me convidarem outras vezes. Adorei vocês. Tá bom? Vai Então ser tá. convidado, Fábio. Quer colocar alguma coisa? Só agradecer também por essa oportunidade, fiquei muito feliz de ter esse primeiro contato com o Edmilson e com você. E espero realmente muitas mais vezes, sempre dando essas boas notícias, esperança, enchendo o coração das pessoas com coisas boas, que é a vida. E olha, Com gente, certeza. sigam o doutor Edmilson e o doutor Flávio Galas, tá bom? Sigam Obrigado. também essas pessoas maravilhosas, meus seguidores. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Encerrar agora? Salvar o